Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa manhã. Agradecemos pela certeza que temos que as Tuas misericórdias são renovadas. Agradecemos também pelo privilégio que temos de estar em Tua casa para cultuarmos o Teu nome e aprendermos mais de Ti. Esteja nos ajudando, que as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor quer para nós. E que, acima de tudo, que possamos colocar em prática no nosso viver, no nosso dia a dia. Abençoa a vida de cada irmão aqui, também aqueles que não estão aqui. Que a Tua bênção chegue também até cada um deles. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre eclesiologia, que é o estudo da igreja. Então, nós já vimos a questão no primeiro dia sobre liderança. E na semana passada também nós tratamos alguns assuntos com relação a essa doutrina que é tão importante para a igreja. Hoje nós vamos falar sobre as ordenanças da igreja, tá certo? Ordenanças da igreja. Então, as ordenanças da igreja são aqueles rituais simbólicos que Cristo instruiu a igreja a observar perpetuamente e universalmente durante a era da igreja. Então, eu já queria destacar nesse início essas duas palavras: perpetuamente e universalmente. Então, essas ordenanças elas devem ser observadas de maneira para sempre, né? E em todo lugar. Todo lugar que existir uma igreja do Senhor precisa observar essas ordenanças, tá? Acho que a maioria aqui já é de raiz evangélica há muito tempo, então nós entendemos o que são essas ordenanças. A gente não precisa talvez entrar em alguns detalhes com relação à definição. Muito bem, algumas pessoas preferem usar a palavra sacramento ao invés da palavra ordenança. Por que nós, digamos, os tradicionais, não temos o costume de usar a palavra sacramento? Porque a palavra sacramento, com o tempo, ela acabou tendo uma ênfase, digamos assim, mística, de mistério, de revelação. E nós entendemos que a ordenança não é exatamente isso. Então, por exemplo, quando a Igreja Católica, ela, no ato da ceia, de tomar a hóstia, ela entende que aquele elemento se transforma no corpo de Cristo, então é algo místico. Então ali é um sacramento, que é a mesma ordenança da ceia, porém a gente não usa a palavra sacramento, mas nós usamos a palavra ordenança, que quer dizer o quê? Uma ordem dada por Deus, e a gente entende que a ordenança, ela incorpora, claro, a graça de Deus, e ela em si não possui um poder, mas nós que obedecemos essa ordenança de Deus, consequentemente nós somos abençoados por Deus. Então, se é uma ordenança, nós obedecemos, então nós somos abençoados por Deus. Quantas são as ordenanças? Então, para os crentes aí de velho tempo, quantas ordenanças nós temos na palavra de Deus para a igreja de Deus, entendendo que a ordenança precisa ser perpétua e universal. Então, quantas ordenanças os irmãos lembram que nós temos na palavra de Deus? Pode falar alto. Batismo, ceia, algum mais? Pregação. Então, a maioria dos teólogos, ela vai restringir as ordenanças em duas, que são batismo e ceia. Então, na verdade, digamos assim que essas são as ordenanças claras que todo mundo, que toda a igreja tem como senso comum. Toda a igreja tem batismo e toda a igreja também tem a ceia, ou chamada a ceia do Senhor, tá? Então, nisso aí todos concordam, tá certo? Porém, em alguns lugares vão existir outras ordenanças ou coisas que são consideradas
ordenanças. Por exemplo, o lava-pés. Então, para algumas igrejas, inclusive ditas evangélicas, existe a ordenança do lava-pés, a ordenança da oração pelos enfermos. Então, entende-se que a oração pelos enfermos, lá em Tiago, capítulo 5, que fala que devemos orar pelos enfermos, então é uma ordenança de Deus. E entende-se também algumas denominações que até o casamento é uma ordenança de Deus. Até o casamento. Então, se a pessoa não casa, ela está, de certa forma, desobedecendo a Deus. Então, o batismo e a ceia são as ordenanças que são consideradas como um senso comum. Entendemos, então, que tanto o batismo quanto a ceia não são obras de magia, não são cerimônias que vão trazer algum poder para a vida do crente, mas são cerimônias, digamos assim, externas, que revelam algo interior. Porque quando eu tomo a ceia, eu estou revelando algo interior. Quando eu me batismo, eu estou também revelando algo interior. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Nós encontramos a ordenança ali. E também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2. Então, a gente entende que Jesus entregou essas duas ordenanças para a igreja administrar e também para a igreja guardar. Então, Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui nós temos a ordenança do batismo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Então, entendemos que o batismo é uma ordenança de Deus e o próprio Cristo ordenou isso. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler os versos 1 e 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendo as tradições, assim como vô-las entreguei. E aqui, todo o capítulo 11, a partir do versículo 17, começa a falar da ceia do Senhor. Então, nós entendemos que a ceia de Deus, a ceia do Senhor, também é uma ordenança de Deus. Então, para resumir, nós entendemos que claramente que nós temos essas duas ordenanças orientadas por Deus, dadas pelo próprio Jesus, o batismo e a ceia, ainda que nós vamos encontrar outros grupos que agregam a isso outras coisas que eles consideram também como ordenanças de Deus. Tá bom, primeira ordenança é o batismo, nós acabamos de ler, Mateus capítulo 28. A palavra batismo, ela significa imergir, mergulhar, colocar para dentro. Então, ao longo da história, a gente vê o batismo aparecendo em várias situações, tanto na questão bíblica, quanto até em questões de cultura de outros povos. É interessante como o batismo, ele mostra para certas culturas uma passagem. Por exemplo, eu trabalhei com a cultura Kaapó, lá no Maranhão, e a criança é apresentada, ela é batizada, existe uma cerimônia chamada cerimônia do batismo, onde a criança é batizada e ela é apresentada ao sol. E essa cerimônia, esse batismo é feito com 8 meses de idade. Até então, para o povo Kaapó, a criança não tem vida. Ela passa a ter vida quando ela é apresentada ao sol. E é muito interessante que, se uma criança morre
antes dos 8 meses, até há um sentimento, mas não há uma comoção. Mas se a criança morre a partir dos 8 meses, entendendo que ali tem uma vida, então a gente vê aquela coisa muito triste, muito penosa, uma comoção de toda a sociedade daquela etnia, porque ali morreu uma vida. Então ali existe a cerimônia do batismo. E a gente estudando a questão do batismo, nós vamos ver que o batismo, ela faz parte de várias sociedades, se não de todas as sociedades. Então, o batismo, quando nós entendemos como batismo da palavra de Deus, ela tem esse sentido de imergir, mergulhar ou colocar para dentro. A gente precisa entender aqui duas coisas. Primeiro, o que não é batismo, tá? Em primeiro lugar, batismo, quando nós estamos falando de batismo aqui, nós não estamos falando que o batismo é prerrogativa para a salvação. Tá certo? O batismo não é prerrogativa para a salvação. Isso indica o quê? Que se eu sou crente em Cristo e eu não fui batizado, se eu morrer, eu sou salvo. Então, que fique bem claro, o batismo não é prerrogativa para a salvação. E a segunda questão é que nós não estamos falando do batismo que salva, porque existem, a Bíblia claramente fala de dois tipos de batismo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo, ou seja, no momento em que eu me converto, eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu sou batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus vem habitar em mim. Nós não estamos falando desse batismo, porque esse batismo, eu já sou crente, eu já tenho Cristo, eu já tenho o Espírito Santo. Então, nós não estamos falando desse batismo, nós estamos falando do batismo nas águas, tá? Então, o que seria esse batismo? Então, a gente precisa entender algumas situações aqui. Primeiro, para justamente autenticar essa ordenança dada pelo próprio Jesus. Primeiro é que o próprio Cristo, ele foi batizado. Ele precisava ser batizado? Não. Mas ele foi batizado. Segundo lugar, o Senhor aprovou que seus discípulos batizassem. Está lá em João capítulo 4, versículos 1 e 2. Então ele até orientou que os seus próprios discípulos poderiam ser batizados e também batizar. Cristo ordenou que as pessoas fossem batizadas na era da igreja. Ide por todo mundo, né? Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma orientação da palavra de Deus que aos discípulos eles fossem o quê? Batizados, e não só os discípulos daquela época, evidentemente, mas à proporção que as pessoas fossem se convertendo, elas deveriam também ser batizadas. A igreja primitiva deu lugar de destaque ao batismo. Então, eu gostaria de ler só algumas passagens com os irmãos. Atos capítulo 2, eu queria pedir a Alicia que lê esse verso. Atos capítulo 2, versículos 38 e 41. A Júlia lê-se Atos 8, versículo 12. E Carmen, Atos 13, 36. Só para a gente ter essa ideia de como a igreja primitiva deu um destaque especial à questão do batismo. Então, Atos 2, 38 e 41. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muito bem, então a proporção que eles foram crendo, eles foram batizados. Atos 8, 12, Júlia. Muito bem. Vamos mudar o versículo de Carmen, porque na verdade esse era o complemento do versículo de Júlia. Atos 9, 18, Carmen. 9, 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado.
levantando-se, foi batizado. Então, a gente vê aqui várias situações em que a igreja primitiva, a igreja lá do começo, valorizou a questão do batismo. Então, a gente entende que, enquanto igreja primitiva, nunca foi considerada a possibilidade de um cristão não ser batizado. Tá? Nunca foi considerado a possibilidade de um cristão não ser batizado. A orientação era: creu, batize. Claramente a gente vê isso aqui. Quanto tempo os irmãos têm de batismo aqui? De batismo nas águas, quem lembra aí? Eu tenho 37 anos de batismo. Se eu disser, anunciei. Eu quase anunciei a minha, se bem que eu me batizei muito pequenininho, né? Mas enfim. 42. Carmen está batendo recorde, vamos ver quem bate o recorde de Carmen. Já bateu? 55 anos de batizado. Muito bem. Na minha época, lá na igreja, se batizava com 13 anos de idade. Então a gente tinha que esperar 13 anos de idade. Tinha que passar pelo processo de profissão de fé. E aí, sendo aprovado pela igreja, então essa pessoa é um processo. E eu quase não fui batizado. Só um parêntese aqui. Quando eu dei minha profissão de fé, um diácono levantou a mão e ele falou: eu sou contra o batismo desse menino aí. Aí o pastor: por quê? Não, porque eu mandei ele calar a boca uma vez e ele me deu língua. Mas aí, graças a Deus, eu fui aprovado, tá? Ok. Tá. Ainda na questão da autenticação do batismo. O autor de Hebreus estabeleceu o batismo como uma verdade fundamental. A gente encontra esse verso lá em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 12. Então, o batismo faz parte da igreja e o batismo deve ser um alvo do cristão. Se converteu, é batizado. Na verdade, eu me questiono ainda porque alguns ainda insistem em não se batizar. Porque nós encontramos pessoas dentro da igreja que não são batizadas. Tem alguma coisa que não está batendo aí com aquilo que a gente crê enquanto palavra de Deus, já que nós entendemos que o batismo é uma ordenança, tá? Eu vou entrar já, vou falar um pouquinho. Vamos tentar ver isso aqui, né? Essa polêmica. Tá. Ok. Então, qual é o significado do batismo? Então, o batismo é um rito externo, tá? Invisível, simbolizando uma experiência interna e invisível. Então, é algo que eu mostro para as pessoas, que simboliza algo que foi feito dentro de mim. Eu fui salvo, fui regenerado, fui redimido por Cristo e eu estou mostrando para as pessoas externamente aquilo que Cristo fez por mim. Autorizado por Cristo e praticado na igreja desde o seu início. Significa a experiência íntima do crente em relação a Jesus, realizada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalhou na minha vida, o Espírito Santo foi habitado por mim, então eu me batizo para declarar para a sociedade que hoje eu sou uma pessoa salva, uma pessoa redimida. Então, o que está incluído nessa experiência do batismo? Então, em primeiro lugar, está incluído o quê? Uma união com Cristo. Quando eu me batizo, eu estou expressando para as pessoas que agora eu sou com Cristo, pelo ato de fé, Também está incluído que há uma identificação com Cristo. A palavra cristão justamente tem essa ideia de Cristozinho. Então, quando eu digo que eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo que está vivendo sobre a terra. Então, há uma identificação com Cristo, com a sua morte, com o seu sofrimento, por tudo que ele fez na cruz. Então, quando eu me batismo, então, traz esse sentido também de uma identificação com Cristo. Também há um sentido de dominação por Cristo.
a partir de agora, a partir do momento que eu me converti, eu não mais sou dominado pelos meus impulsos, não sou mais dominado pela minha carne, mas eu sou dominado por quem? Por Deus, pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. E também há a ideia de uma iniciação no corpo de Cristo. Então, quando eu me converto, eu passo a participar de uma comunidade. Quando eu me batismo, eu faço parte agora, eu estou dentro, incluído dessa comunidade. Então, também traz essa ideia. Eu gostaria que nós lêssemos esses versículos, cada um irmão possa ler, pode ler um desses versos. Então, Romanos 6, não talvez 1 a 10, mas talvez o versículo 1, Romanos 6, 4, 5, Gálatas 3, 27 e Atos 19, 3 a 5. Então, um após o outro, pode ler esses versos, autenticando aquilo que nós falamos, essa ideia de que o batismo traz o quê? União, identificação, dominação por Cristo e uma iniciação no corpo de Cristo. Então, um após o outro, pode ler os versos aí. Muito bem, então há uma união com Cristo, identificação com Cristo, Romanos 6, 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Muito bem, então há uma identificação do crente com Cristo, na sua morte e na sua vida. Então, morremos também, porque a ideia é essa, de que morremos para nós mesmos e agora temos uma nova vida em Cristo. Gálatas 3, 27. Pode ler. Então, somos dominados por Cristo. Cristo passa a dominar a minha vida, ainda que às vezes a gente tente tomar as rédeas, mas a gente precisa entender que o batismo traz esse sentido de que eu sou dominado por Cristo. E por último, Atos 19, de 3 a 5. Então, o batismo que vocês receberam, Paulo, o batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que vive depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. Muito bem, então foram batizados e passaram a fazer parte daquela comunidade que era a comunidade dos cristãos. Então, o batismo traz esse sentido para nós. A gente precisa entender isso. O batismo não é algo apenas ritualístico. É um ritual, sim, mas um ritual que mostra algo externo, para o externo, aquilo que foi feito dentro do nosso interior, que é a dominação, que é a união com Cristo e a identificação com Cristo, e a partir daí a gente começa a fazer parte de uma comunidade cristã. Então, quem pode ser batizado? Então, se a pessoa salva já deve se batizar. A pessoa que tem pela fé a certeza da salvação pelo sangue de Cristo derramado na cruz é qualificada para ser batizada. Não há no Novo Testamento nenhuma ocasião que alguém for batizado sem fé em Cristo como seu Salvador. No dia de Pentecostes, a primeira igreja somente batizou pessoas salvas. Então, qual é a prerrogativa para ser batizado? Ser salvo. Ser salvo. E aí, claro, vamos entrar em algumas questões. Criança pode ser batizada ou não? E aí, os teólogos podem falar alguma coisa. Então, eu vou trazer para vocês alguns argumentos pelos quais as pessoas dizem que as crianças devem ser batizadas, tá?
Então, primeiro eles fazem uma referência à questão da circuncisão. Então, no Velho Testamento, a criança, no 8º dia, né, ela precisava ser circuncidada, porque ali haveria uma identificação de que aquela criança pertencia ao povo de Deus, tá? Então existe essa questão. Mas a gente entendendo que a palavra de Deus que precisa crer e ser batizado, então só por essa passagem a gente pode dizer que cai por terra essa ideia de que a criança tem que ser ou pode ser batizada. Lembrando que, quando nós falamos de batismo infantil, a gente vai lembrar pelo menos de 2 igrejas, que é a Igreja Católica e a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, ela tem um sentido um pouco diferente até do que a gente acha que é. Ali não é exatamente um batismo que eles consideram como batismo para a salvação. Tá? É apenas um batismo para consagração. Então existe isso. Não estou dizendo que está certo ou não estou dizendo que está errado, só estou trazendo essa informação. É porque às vezes a gente... Isso, é porque a gente já vai e já condena, não, é por isso. Não é exatamente isso. Tem a profissão de fé e tal, aí a pessoa... Então, vou contar um segredo para vocês aqui. João Marcos foi batizado na Igreja Presbiteriana. Por que isso? Quando eu falei isso para certas pessoas, nossa, mas por quê? Me acharam que eu estava cometendo o pior pecado do mundo. Primeiro porque Kessia pertencia a uma igreja presbiteriana. Eu era batista e Kessia era presbiteriana. E o pastor dela falou assim, e aí, vamos batizar? Eu olhei para a cara dela e falei, olha, não vai fazer, para mim não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, para não criar um problema... Tenho certeza que ele chorou bastante nesse dia. Ele é batista. Para não criar nenhum problema com o pastor, eu falei, batiza. Para mim não vai ter significado nenhum. Mas batiza. E ele foi batizado. Então, traz essa questão de que não é um batismo para a salvação, mas é um batismo de consagração. A igreja católica, que se a criança não for batizada, ela é pagã. Ela é pagã. E aí tem toda uma carga de... Exato. Tem toda uma carga de coisas negativas que aquela criança recebe pelo simples fato de não ser batizado. Então, é um pouco diferente. Mas nós, enquanto crentes e pensando até depois da reforma, nós entendemos que a criança não precisa ser batizada. A pessoa só deve ser batizada mediante a fé. Creu, ela está habilitada a ser batizada. Lembrando que, nessa questão, aí vamos entrar num problema. Então, em qual idade a criança ou a pessoa pode ser batizada? É outra questão. Como eu falei para os irmãos, eu fui batizado, eu tive que esperar até os 13 anos. Eu estava na igreja desde pequeno, mas eu precisei esperar até os 13 anos, porque era a regra da igreja ser batizada apenas com 13 anos. Eles entendiam naquela época que era talvez a idade da razão. O que eu posso dizer para vocês é o quê? Que na Bíblia não tem nenhuma informação que diga que deve ser batizada com tal idade, ou depois disso, ou depois daquilo. A informação que nós temos biblicamente, e é isso que nós devemos levar para a vida, é que creu, está habilitada a ser batizada. Então, se a criança tem 6 anos e ela creu, e ela diz que creu, então ela pode sim ser batizada sem nenhum problema. Então essa é a orientação bíblica que nós temos, que é somente pessoas redimidas, pessoas lavadas, elas podem ser batizadas. Lembrando que a informação que nós passamos, que a igreja primitiva só batizou pessoas salvas. Na hora que você cria essa padronização, você esquece do individualismo, né? O individualismo da salvação. Exato. Jesus não salva multidões, ele salva indivíduos. Isso. Então cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, inclusive da razão e da fé. Da fé, exatamente. Então, não existe idade apropriada. Claro que, por certos cuidados
que a igreja acabou tendo devido à questão da mundanização, a questão do pecado entrando dentro da igreja, então criou-se padrões. Mas a gente precisa entender, enquanto igreja, e até em igreja em formação, que o padrão, ele fica abaixo do pessoal. É a história da organização e do organismo. Exatamente, que a gente falou semana passada. Então, o padrão, ele nunca pode estar acima do pessoal, porque às vezes o pessoal foge totalmente à regra. E aquela pessoa, de repente, tem todas as características e qualificações para ser batizado, mas tem que esperar. Tem igreja que tem que esperar 2 anos para ser batizado, porque tem que mostrar para as pessoas. Isso não é papel meu. Isso não é papel meu. Não é papel da igreja local. Então, é papel de Deus. Então, a gente precisa separar essas questões. Tá. Vamos falar sobre maneiras de batizar, e aí nós temos 3 maneiras, que é a aspersão, né? A efusão e a imersão. Falar sobre a aspersão primeiro, né? Alguns argumentos favoráveis à questão da aspersão é que alguns rituais do Velho Testamento usavam a questão da aspersão. Por exemplo, lá no tabernáculo era aspergido o sangue em cada ponta ali da bacia, ali no pátio. Então era aspergido o sangue dos animais. Então existe essa questão no Velho Testamento. Então traz essa ideia da aspersão. Todo mundo sabe como é o batismo por aspersão? Lá é assim, né? Não sei se é assim ou é assim, né? Ou a Igreja Católica vem com um negocinho assim, uma varinha, né? Varinha mágica, e ali é batizado, então é feito dessa forma. A pessoa não entra na água, tá certo? Ela não entra na água. Tendo um pouquinho de água, então, algumas pessoas, elas alegam que em Israel, naquele tempo em Jerusalém e naquela região, eram regiões de pouca água. Então, talvez fosse mais fácil fazer o batismo dessa forma, porque todo mundo tinha um pouquinho de água dentro de casa. Só que a gente estudando, a gente vê que essa não é uma informação tão verdadeira. As pessoas costumavam construir tanques em suas casas. Apesar da pouca água, então quase que todos ali tinham um tanque em sua casa. Então, é uma informação um pouco diferente. Então, enfim, mas existe essa questão da aspersão. E a efusão? Todo mundo sabe como é o batismo por efusão? Aqui fica o meio termo, tá? A pessoa entra na água, tá certo? Ela entra na água, mas ela não é imersa. Então, vamos supor, João Marcos entrou na água, eu vou lá e pego um pouquinho da água lá e coloco a água dele. Então, ali João Marcos está sendo batizado, tá bom? E, por último, a imersão, que nós conhecemos, a maioria de nós aqui fomos batizados por... Eu fui batizado 2 vezes. 2 vezes? Foi, porque o pastor viu um pedacinho de cabelo comigo. Eita. É ruim, né? Um pedacinho que você encontrar, e afogou ele de novo. Quase que eu fogo das coisas do pastor, mas eu não. Então, inquestionavelmente, a imersão é o sentido mais amplo e talvez o primário da palavra batismo, tá? Então, a língua grega, ela tem uma palavra para aspergir, tem uma palavra para derramar e tem a palavra batizo, tá? Ou baptizo. Então, essa ideia de batismo é justamente a ideia de imersão. Então, por isso que nós adotamos e nós consideramos como mais correto a ideia do batismo ser feito por imersão. Uma vez eu fui também, eu peguei a expressão, que não daria para batizar 3 mil pessoas. Sim, exatamente, tem isso. Aham. Já vi também esse argumento aí. Mas nós entendemos que o imersão, biblicamente, digamos assim, é o mais próximo daquilo que Deus quer, justamente pela raiz da palavra batismo, que significa a mergulhar.
E também até o sentido que ele traz. Exatamente, você morre para o pecado e vive para Deus naquele momento que você levanta, que você é essa simbologia que traz para a igreja e para a sociedade. Lembrando que o batismo é algo que você declara para a sociedade. Por isso que é muito importante, na cerimônia do batismo, você trazer pessoas que não são cristãs. Porque ali você vai testemunhar para a sua família, você vai testemunhar para os seus amigos, você vai testemunhar para os seus vizinhos que você é uma nova criatura. Então, o batismo em si é uma cerimônia evangelística, porque ele está mostrando para a sociedade a transformação que Deus fez na sua vida. Fala. Quando Paulo faz essa referência, né? No texto que foi lido. Exato. Então, a gente precisa entender isso, que é um ato de evangelismo. Então, duas coisas: não existe um tempo para o batismo, e batismo não é necessário para a salvação, que nós já falamos. Quando nós estávamos em Shekinah, no Mato Grosso do Sul, e é interessante que eu era sustentado pela minha igreja de Itabuna, e tínhamos um sustento bem pouquinho lá da igreja de Paulista, lá em Pernambuco. E aí a nossa igreja, Itabuna, convidou Kessia para sustentar também. Só que ela falou o seguinte: ela precisa ser batizada. Só que Kessia já tinha sido batizada na igreja presbiteriana. Então veja como essa questão do legalismo, muitas vezes. E aí eu falei: minha filha, então, para a gente melhorar o sustento, se batize. Só que estávamos lá no Mato Grosso do Sul. E aí eu liguei para o pastor e falei: sim, pastor, como é que faz essa questão do batismo? Veja como é a questão do legalismo. Não, meu filho, vai, chama alguém lá e batiza ela na água lá e tira uma foto. Então a igreja precisava ver isso. Então eu chamei um líder nosso, né, o seu Alfredo. Falei: seu Alfredo, você batiza a Kessia? Batiza. A gente foi para um dia de lazer no Rio, no meio lá de todo mundo. Tirei a foto, mandei para a igreja, e Kessia foi aceita na igreja como membro, e nós passamos a ter um sustento de casal, que até então tinha um sustento de solteiro. Então, infelizmente, ainda acontece isso dentro de igrejas tradicionais. Então, essa é a questão do legalismo, tá bom? Alguma dúvida, meu povo, com relação ao batismo? Ok. Vamos falar da segunda ordenança, que é a ceia. Então, o povo de Israel, os judeus, eles tinham 3 grandes festas, que seriam a Páscoa, o Pentecostes e também a festa do Tabernáculo. Porém, a gente entende que a Páscoa era a base dessas 2 outras festas, porque trazia essa questão do cordeiro, tá? Do cordeiro. E desde o início, na igreja primitiva, parece que a ceia do Senhor era algo feito que quase que diariamente, todas as vezes que eles se reuniam, eles celebravam a ceia do Senhor. Lembrando que a ceia naquela época não era feita da maneira que nós fazemos hoje. A ceia era uma verdadeira refeição, tá? Eram refeições. Então as famílias se reuniam e traziam comidas, e ali existiam, claro, o partilhar do pão, mas eram verdadeiras refeições, era uma grande festa, tá bom? Não é exatamente da maneira como nós fazemos hoje. Então, qual o significado da ceia para nós enquanto cristãos? Então, a ceia tem a questão da gratidão, tem a questão da lembrança, nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo por nós. Nós temos a questão da proclamação, porque nós, quando celebramos a ceia do Senhor, nós proclamamos a Cristo que morreu e ressuscitou. Nós temos também a questão da antecipação. Quando Cristo ele estava falando sobre a ceia para os seus discípulos, ele falava também sobre o noivo, que o noivo viria buscar a sua igreja, a igreja precisava estar antecipada, preparada para receber o noivo. Temos também a questão do próprio autoexame que nós devemos fazer no momento da ceia, e também a questão da comunhão. Então, abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler esses versos que são importantes para entendermos a ceia do Senhor.
1 Coríntios 11, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Então, a gratidão. Nós somos gratos a Deus pelo corpo dele, pelo sangue dele que foi derramado por nós. Fazer isto em memória de mim. Então, a ceia é um ato de lembrança, onde nós lembramos aquilo que Cristo fez por nós. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós proclamamos que Cristo morreu todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor. Também no versículo 26 tem a questão da antecipação. Como nós falamos, o Cristo, Ele falou sobre as bodas do Cordeiro e nós como igreja, como noiva de Cristo, precisamos estar preparados, antecipados, para que quando Ele chegar, encontre a igreja preparada. Versículos 27 a 30. Por isso, aquele que comeu o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, aqui também é uma questão, e é muito importante a questão do autoexame. Examine-se a si mesmo. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese bem interessante, porque em nenhum momento, há uma ordem bíblica para que você não tome a ceia. Tá? Em nenhum momento há uma ordem bíblica para que você não tome a ceia. O que é que fala aqui? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Porque o que acontece? Muitas vezes nós nos encontramos em pecado, nós nos encontramos numa rixa com um irmão, e aí você honestamente pensa assim, não, eu não posso tomar ceia hoje porque... E aí você faz toda uma cara de espiritual ainda, né? Não, eu não posso tomar ceia hoje porque eu estou brigado com Givanice, como eu não fiz as pazes com Givanice, eu não tomo uma ceia. Né? Aí o que acontece? Eu não tomo uma ceia e não faço as pazes com Givanice. E a vida continua. E a vida continua. E aí eu vou vivendo e estou na igreja, normalmente na próxima ceia acontece a mesma coisa. Eu continuo brigado com Givanice, mas assim, eu estou sendo honesto. Eu estou sendo honesto. A ideia de se examinar é justamente você parar, pedir perdão a Deus, tomar a ceia e depois você vai acertar com Givanice. Não tem problema você tomar ceia, ainda brigado com Givanice, mas com a intenção de chegar para Givanice, ó, me perdoe, ou Givanice, você fez uma coisa que eu não gostei, e ali resolver. Então, dentro da igreja, nós às vezes nos enchemos de pessoas assim, honestas, sinceras com Deus, deixa de fazer as coisas, mas também não resolve nada. E aí a vida continua. É melhor que você não tome. Uhum. E esse é o grande problema, porque na maioria das vezes a gente não resolve o problema. A gente continua em pecado, continua brigado, continua intrigado, continua com raiva do irmão, continua, com a vida torta diante de Deus e não resolve o problema, mas eu estou em paz porque eu não tomei a ceia. O mais interessante é isso, que eu fico em paz. Não, eu não tomei a ceia, então eu estou em paz. Não é essa a ideia, não é essa a lógica bíblica. Que é bem diabólica. Você continua com todos os problemas e evita tomar ceia. Exatamente. E evita tomar ceia, mas eu estou em paz porque eu não tomo. Interessante que eu fico em paz só pelo fato de não tomar ceia. Mas eu não fico em paz porque não resolvi o problema com o irmão. Então, é algo que a gente precisa pensar. Então, esse autoexame traz essa ideia. Você se autoexamina e tome. E é claro que aí vem a questão da condenação aqui. Se você toma e você não resolveu, então você é condenado por aquilo. Existe isso, uma consequência disso. Não pelo fato de ter tomado, exatamente. Pelo contexto, o que ele está chamando a atenção é se não discernir o corpo. O
Isso. Que era justamente porque um chegava para só que aquela parte que é seu. Isso. E não tinha aquela unidade. Então, É. eu acho que o contexto que ele está falando para Ló, é justamente Isso. para servir um pouco a igreja, né? Está olhando para aquele que realmente não tem nada. Exato. Né? E é muita coisa envolvida dentro da ceia, quando a gente fala na questão do corpo, porque na igreja de Coríntio era uma igreja de crentes, que fique claro isso, mas era uma igreja problemática. O texto anterior é todo sobre isso, né? É. Um pouquinho antes é todo sobre Isso, a turma se reunia, uns comiam demais, outros ficavam sem comer. exato. E ninguém estava olhando para o outro. Não falava por ninguém, era Exato. É uma bagunça. Não existia comunhão, que é algo que está intrínseco na questão da ceia, porque é um momento de comunhão. Acho bem interessante lá no Velho Testamento que quando Deus falou que ia matar os primogênitos e que tinha que se matar um animal e aspergir o sangue, isso é bem interessante porque ele fala assim: cada família mate um animal, porém se a família for pequena, você reúne com outra família. Então traz essa ideia. Tanto que não sobe. Exato, traz a ideia de comunhão, de você se reunir com o outro com aquele propósito, lembrando aquilo que Cristo fez, lembrando que aquele sangue salvaria. Então a ideia da ceia é justamente essa ideia aqui, lá do Velho Testamento, de que aquele sangue me purificou. E enquanto igreja, eu preciso estar juntos em comunhão, e aí, claro, comunhão mesmo, lembrando tudo isso. Então a ceia é fantástico assim, quando eu penso na questão da ceia do Senhor. Outro detalhe, gente, a ceia não é um momento de tristeza. Eu já vi cultos de ceia que pareciam velórios, porque tinha que ser uma coisa muito solene, uma coisa muito triste. Ai, Cristo morreu, muito pesado. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. E a morte de Cristo é que nos possibilita ter a vitória final, a vitória em Deus. Então, a ceia é um momento de celebração do povo de Deus. É uma festa do povo de Deus, porque estamos lembrando a Cristo, lembrando o que Ele fez, lembrando que Ele morreu, mas também que ressuscitou. Então, a gente precisa entender isso também enquanto igreja, tá? Muito bem, o que é requerido para se tomar a ceia? Em primeiro lugar, é que a pessoa seja o quê? Regenerada, salva, purificada, obrigado, Beto, santificada por Deus. Creu em Cristo, ela pode sim tomar a ceia do Senhor. Também é preciso ter comunhão com a igreja. A gente vai encontrar versos da palavra de Deus lá em Coríntios que fala sobre isso. É preciso que ela esteja em comunhão com a igreja de Deus. Então, se a pessoa está afastada por algum motivo da comunhão com a igreja, então ela é orientada a não tomar a ceia por um tempo, tá? Então, se ela está afastada do rol de membros, então ela é orientada a não tomar a ceia do Senhor. E também é requerido também que haja uma purificação antes de participar da ceia do Senhor, que é o autoexame que nós acabamos de falar, ok? Em qual sentido o Senhor está presente na ceia? Em qual sentido o Senhor está presente na ceia? Então a gente entende o quê? A Igreja Católica, ela entende o quê? Que no momento que você come da ceia, que você come da hóstia, o corpo de Cristo, aquela hóstia, se transforma no próprio corpo de Cristo. Tem um nome para isso, que é a transubstanciação, tá? Então, o corpo de Cristo se transforma, a hóstia se transforma no corpo de Cristo, tá? A Igreja Luterana, ela tem um pouco diferente. Elas não são transformadas no corpo de Cristo, mas existe uma oração de consagração na Igreja Luterana, e essa oração vai comunicar Cristo aos participantes. É uma consubstanciação. Enquanto igreja reformada que nós somos, nós entendemos que nem o vinho se transforma no sangue de Cristo e nem o pão se transforma no corpo de Cristo. Mas apenas eles fazem o quê? Uma referência. Eles trazem a ideia de uma lembrança que nós temos do corpo
de Cristo sendo moído, o sangue dele sendo derramado a nosso favor. Quando ele fala assim, este é meu corpo, não é aquele sangue, não é aquele pão, mas é uma ideia, é uma alusão feita ao sacrifício de Cristo. E eu não vou entrar aqui nos detalhes e nos méritos do vinho, se o vinho é com álcool, se é vinho sem álcool, porque nós encontramos na palavra de Deus o vinho com álcool, apesar de que na igreja primitiva parece que tem a ideia de que era um vinho só feito, na ceia especificamente, era um vinho feito só com suco da vide, mas a gente vai encontrar margem também para outras interpretações com relação ao vinho, tá certo? Então, finalizando, as ordenanças da igreja, batismo e santa ceia, revelam a relação espiritual entre o crente e Cristo. Denotam identificação, união e amizade. Elas retratam as ricas bênçãos espirituais que resultam da relação redentora do crente com Cristo. O batismo, se aplicado de forma correta, é ministrado ao crente uma única vez. Que essa precisou passar por 2, né? Mas não tem problema. É eternamente eficaz, nunca tem a necessidade de ser repetido, porque inclusive tem alguns grupos evangélicos que traz essa ideia de um rebatismo, certo? Isso se o crente foi batizado segundo as Escrituras. A Santa Ceia, por outro lado, deve ser repetida e deve ser observada frequentemente, porque frequentemente nós precisamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Então, enquanto o batismo ele vai retratar a entrada do crente em Cristo, a ceia é o contrário. Ela vai retratar o quê? A entrada de Cristo no crente. A entrada do Cristo no crente. Então, enquanto o batismo, eu vou mostrar para o mundo aquilo que Cristo fez. Na ceia, eu vou lembrar para mim aquilo que Cristo fez em minha vida, a transformação que Ele fez em minha vida. Então, que Deus possa nos abençoar. Aqueles que não são batizados, procure o pastor para serem batizados, né? Entendam que é uma ordenança e que é uma identificação e que provavelmente há algo de errado, porque entendemos que quando nós somos batizados, pertencemos a uma comunidade e, pertencendo a essa comunidade, assumimos responsabilidades perante essa comunidade, e aqueles que tomam a ceia, continuem tomando, lembrando do grande sacrifício, lembrando de fazer o autoexame e consertar aquele que precisa ser consertado, mas não deixando de tomar e de participar da ceia do Senhor. Que Ele possa então nos abençoar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Qualquer irmão voluntário pode orar agradecendo a Deus pelo tempo que tivemos de aprendizado da palavra de Deus. Só um irmão. Pai, queremos te agradecer por esse dia, por estarmos aqui juntos, por mais essa lição que vimos e aprendemos. Obrigada pela lei do Evangelho, por ele estar sendo um instrumento do Senhor para nos ensinar, nos ajuda, Deus, a ser obedientes ao Senhor e a fazer a tua vontade, Deus. Nós te agradecemos pela comunhão que temos contigo e que pedimos um dia uma tua presença e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.